Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós sabemos que Deus, Ele nos chamou e nos propôs uma carreira. E quando o texto diz que Deus nos chamou para uma carreira e nos propôs uma carreira, Ele está falando da nossa caminhada rumo às mansões celestiais. A Bíblia chama a caminhada do crente aqui na terra rumo às mansões celestiais. Ela simboliza de muitas formas, e uma delas é uma carreira. E nós sabemos, irmãos, que a nossa carreira, a nossa caminhada rumo às mansões eternas, rumo às mansões celestiais, ela é cheia de obstáculos. Nós temos obstáculos que chamamos de tentações, seduções, pecado, propostas, relacionamentos, obstáculos que se manifestam das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, e algumas delas até muitas vezes inimagináveis. Surpresa. O certo é que a caminhada do cristão, ela é repleta de obstáculos. E é exatamente isso que eu quero falar com os irmãos essa noite, sobre os obstáculos na carreira cristã. E como são muitos obstáculos, eu não quero me deter tão somente nos obstáculos. Eu quero mais precisamente falar sobre os 3 principais elementos causadores desses obstáculos. Não propriamente dos obstáculos, que a gente já sabe: pecado, tentação, adversidade, enfim, vamos falar um pouco deles, obviamente, não tem como não falar. Mas o intuito mesmo essa noite é de mostrar, tá? Podíamos dividir aqui em 3 cultos para ficar melhor, os 3 principais elementos que causam os obstáculos na vida do crente. O primeiro é o diabo, o segundo é o pecado, o terceiro seria a carne. E tratando logo do primeiro causador de obstáculo na vida do crente, quem é? O diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não temos que lutar contra seres humanos. A nossa luta não é contra os homens, não é contra as pessoas que estão à nossa volta, mas o texto diz que a nossa luta são contra quem? Principados, potestades, hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Em suma, ele está dizendo que nossa luta é contra os demônios, nossa luta é contra o diabo. E logo, irmãos, o que nos chama a atenção é que todas as outras obstáculos que vêm, que surgem, por mais que o mundo, por mais que outro seja, a carne, o dedo do inimigo está ali no meio sempre, no meio de todos esses causadores de obstáculos. Mas falando logo sobre o primeiro causador de obstáculo, que é o diabo, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, porque eu quero logo ir mostrando o causador e mostrando logo a solução para a causa. Quero procurar ser objetivo nessa questão. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, ele já diz para nós que a nossa luta é contra os demônios, contra o inferno, no modo simbólico de falar, né? Contra o diabo, Satanás, suas hostes espirituais. E quando ele diz que a nossa luta é contra principados e potestades e hostes espirituais do mal, ele dá logo em seguida, irmãos, a solução de como nós podemos enfrentar essas lutas, de como nós podemos enfrentar esse inimigo. Ele diz no verso 10 e também no verso 13: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes, estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Nós observamos aqui o problema, a causa, e observamos aqui a solução. Paulo está dizendo: você não luta contra homem, é contra demônio. E como é que vence? Realmente, a nossa luta é contra eles. Quando a tentação chega, embora nós somos tentados pelo que desejamos, aquilo que a nossa carne cobiça, mas a Bíblia mostra no Éden que Satanás, ele instiga isso.
Ele facilita para apresentar aquilo que a tua carne cobiça, aquilo que a tua carne deseja, aquilo que vamos dizer que é o teu ponto fraco. Ele facilita para chegar até você, te fazendo propostas na mente, jogando setas na mente, te fazendo sugestões, e aparentando coisa fácil, coisa boa, porque o pecado, pensa num bicho bom para a carne é o pecado, e pensa num bicho satisfatório para a carne é o pecado, um bicho prazeroso para a carne é o pecado, e é isso que o diabo apresenta, é isso que ele proporciona, e ele vai colocando esses obstáculos, e muitas vezes a gente erra em tentar vencer isso, irmão, na força da carne. Quantas pessoas tentaram usar a força da carne para vencer um pecado, um obstáculo que o diabo colocou, e eles venceram hoje, mas amanhã eles caíram. E o problema, irmão, não é vencer só hoje, o problema é vencer constantemente. A questão é vencer continuamente, é ser firme até o fim. E ele diz então aqui, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor Jesus, e na força do seu poder. Precisamos buscar fortalecimento em Deus. Quer vencer o diabo, amém? Busca fortalecimento em Deus. O diabo é um causador de obstáculos na nossa vida, sim ou não? Sim. E nós precisamos buscar força em Deus. E como é que cristão busca força em Deus? Pelo menos de duas maneiras. Fortalecer em Deus na força do seu poder. Pelo menos duas maneiras: oração e buscar conhecer a vontade de Deus mediante a sua palavra. Quando o crente ora e conhece a vontade de Deus escrita, que está escrita, a palavra de Deus está escrita, e a põe em prática, a oração o fortalece, a oração dá ele intimidade com Deus, dá ele comunhão com Deus, dá ele sensibilidade espiritual para ele perceber o inimigo agindo em sua volta, armando ciladas, e fortalece ele, e a palavra é a arma pela qual ele vai vencer as tentações do inimigo. E a palavra dá a ele sabedoria, conhecimento e fortalecimento, junto com a oração, para ele vencer a força do inimigo. Então é preciso se revestir de toda a armadura de Deus. Somente assim, o texto diz, nós estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe por que muita gente está caindo diante dos obstáculos que o diabo coloca, irmão? É porque não está se revestindo do poder do Senhor, não está se revestindo da presença de Deus, da palavra de Deus, não está buscando fortalecimento em Deus, e não está se revestindo da armadura do Senhor. Por isso não estão firmes diante das astúcias lá do diabo. Por isso muitos estão caindo. O Alicélio falou de frieza espiritual, e nós temos falado assim, irmãos, muitas vezes, que frieza espiritual, infelizmente, ela sobrevém sobre todos nós. Mas por mais que venha um tempo de frieza espiritual, você tem o conhecimento da palavra, e a palavra por si, ela te dá o conhecimento, e te dá o temor, e te dá a força, para que mesmo fraco, você possa estar forte, para resistir o diabo, amém? E quando vier aquela tentação, você vai poder dizer, vai saber dizer não, e vai dizer não com firmeza, com convicção, e continuamente, firme no Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo de número 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, Pedro também está concordando com Paulo, que quem tenta nos tragar, quem é? Não é o mundo, simplesmente, não são as pessoas que estão em nossa volta, mas é o diabo. O diabo, quem é que diz aqui? O diabo é o que? Nosso adversário. O diabo é nosso adversário, é o nosso inimigo, aquele que luta contra. O diabo não é apenas inimigo, ele é adversário. Porque ser apenas inimigo não significa muita coisa, mas ser adversário quer dizer, evangelista, que ele está combatendo contra. Então entenda, irmão, o diabo é nosso adversário de uma forma ativa. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, meu filho.
E pode ter certeza que ele anda ao seu derredor, ele anda ao meu derredor, ele anda ao derredor de qualquer um buscando alguém para tragar. Ele é nosso adversário, ele é nosso inimigo. Por isso, quando você estiver rodeado por tentação, lembra, o diabo está ali ao teu derredor. O diabo está ali buscando uma brecha para te tragar, para te destruir. Nós sabemos que o diabo não pode roubar a salvação de ninguém. Nós sabemos que crente eleito, predestinado na eternidade, não pode perder a salvação, mas pode perder o casamento. Mas pode ter o casamento destruído. O diabo armou, estruturou, arquitetou um adultério para você. Ele viu sua fraqueza, viu que isso era o que te atraía. Ele arquitetou, preparou tudo, meu irmão. Você foi lá e caiu como um rato na ratoeira. Ele destruiu o teu casamento, destruiu o teu lar, a tua família. O diabo não pode roubar a tua salvação, mas ele pode trabalhar de uma maneira de você se tornar tão insensato, para que um dia teus filhos enveredem pelo caminho das drogas, do tráfico, da bandidagem. Então nós precisamos, irmão, de fato, como ele diz, vigiar e ser. E como é que vence isso, pastor? Essa ação de Satanás ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Duas maneiras: vigiar e ser sóbrio. Estar sempre sóbrio, não se embriagar com os banquetes do mundo, ao ponto de perder a visão espiritual. E estar sempre vigilantes, sabendo que nós estamos lutando contra um ser que nossos olhos humanos não podem contemplar. E ele diz que ele busca como leão a quem possa tragar. E no verso 9 ele diz que a forma que nós podemos vencê-lo é resistindo-o firmes na fé. Firmes na fé. Igual ele fez com Jesus: transforma essas pedras em pão. Jesus resistiu na fé, está escrito. Vamos falar disso aí daqui a pouco. Já mostrou as glórias do mundo, os reis do mundo. Tentou Jesus, está escrito. O diabo propôs coisas prazerosas, coisas sim, imediatas para Jesus, e ele firme na fé, está escrito. Resistindo firme na fé. Como é que você resiste às tentações que vêm contra você? Como é que você se sai das tentações que vêm contra ti? Olhe para os profetas do passado, olhe para os apóstolos, e vejam que eles estavam dispostos a dar a vida pela fé, pelo aquilo que eles acreditavam, que é Cristo e as promessas dele. E que nada os movia daquela certeza que eles tinham. Quando o diabo dizia, nega a Cristo, eles diziam, eu morro, porque eu sei que em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando o diabo os prendia e os ameaçava de matar, eles diziam, eu estou sendo oferecido como um sacrifício a Deus, a hora da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Resistir firme na fé, já está escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele foge de vocês. Se você não resiste ao diabo, ele nunca vai fugir de você. Se você está sempre comendo do que ele dá, ele vai sempre estar lá para te alimentar. O evangelista Billy Graham diz sempre que alguém está disposto a ir para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para navegar com você. Você não vai precisar nem remar, nem botar força. O diabo mesmo bota você no barco, já rema e leva você para onde for. Resistir firme na fé. Em Mateus capítulo 4, mais uma vez, o diabo agindo. Mateus 4, apenas alguns versículos aqui, o 3, o 5 e o 6. O diabo disse no 3, chegando-se a Jesus o tentador, disse, se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
No verso número 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse: se tu é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará a teu respeito e tomar-te nas mãos, para que nunca tropece em nenhuma pedra. Então observe que Satanás, irmãos, nesses 3 momentos aqui, ele colocou obstáculo ali contra Jesus. E o obstáculo que ele usou aqui foi a dúvida. Se tu é o filho de Deus, se tu é o filho de Deus. Satanás, irmão, ele é perito em colocar dúvidas na gente. Quer ver? Quem de vocês aqui que por um momento, um instante não pensou: será que Deus está comigo? Será que Deus ainda é comigo? Eu errei, eu vacilei, eu escorreguei. Será que Deus está comigo? Será que Deus é comigo? Será que Deus me ama? Quais desses pregadores aqui, desses ministros aqui, que nunca pensou: será que Deus realmente me escolheu para pregar? Será que Deus realmente me escolheu para ser pastor? Será que realmente Deus me escolheu para ser ministro, para ser evangelista, diácono, obreiro? As dúvidas. E ele lança dúvida, ele tenta insinuar dúvidas, mas ele sabe, sim, ele sabe quem é você. Foi quando Jesus chegou em Gadara, aquela legião de demônio correu e disse: ó Jesus, filho de Deus, bem sabemos quem és. Quando os filhos de um judeu foram expulsar uns demônios, em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, e o demônio disse: o que? Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. Os demônios sempre souberam quem era Jesus. E por que então que ele disse: se tu é o filho de Deus? Não é que ele não soubesse, é que ele queria colocar dúvida. E é isso que ele quer fazer conosco. Será que esse evangelista está dando certo, Diácono Gilmar? Será que vale a pena a gente se reunir todo dia, todo sábado, 3 da tarde aqui para dar aula, ver desânimo de um vem, outro não vem? Será que vale a pena a gente se reunir todo sábado para ir para um canto, para outro, nas praças de Fortaleza? Meu irmão, daqui 1000 anos, quando nós estiver na eternidade, vamos imaginar aqui que Deus colocar um telão, vamos dizer, e mostrar a obra de vocês, você vai ver que tudo foi feito com propósito e tudo valeu a pena. Como ele diz: sejam abundantes e constantes na obra do Senhor, porque o teu trabalho no Senhor não é vão. Como o Senhor disse para o profeta: o teu trabalho no Senhor terá recompensa. Mas o inimigo coloca dúvida. Será que vale a pena eu sair de tão longe para ir num culto ali? Será que vale a pena a gente investir na web rádio pagando R$200 por mês? Será que vale a pena todo esse trabalho para gravar vídeo, editar vídeo, cortar vídeo, pega vídeo, loga vídeo e colocar no YouTube? Sim, será que vale a pena tudo isso? E ele fica sempre, constantemente jogando setas de dúvidas. Mas como foi que Jesus resistiu? Mateus 4, verso 4 e verso 7. Jesus disse assim: Jesus, porém, respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. No verso 7, Jesus diz: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus tinha convicção daquilo que ele tinha que fazer, daquilo que estava escrito. Jesus tinha convicção do seu chamado, tinha convicção, sim, da obra que ele tinha que fazer. E nós temos que ter convicção, irmão, do nosso chamado, ter convicção do nosso ministério, ter convicção da obra que Deus nos entregou. E não deixar enfraquecer por um momento que nós estamos fracos, que as coisas não estão dando certo, que parece que Deus nos abandonou. Se Deus disse que nunca nos abandonaria, pode ser nos piores desertos, Ele ainda assim está conosco. E não adianta o diabo querer vir colocar dúvida, meu irmão. Porque mesmo não tendo o que comer, nem o que vestir, nem o que calçar, tenha certeza, Deus está com você. E por mais que você evangelize e não consiga alcançar os eleitos, que as vidas não se aproximem naquele momento, pode ter certeza que o trabalho um dia vai ter fruto. Não tenha dúvida. Satanás tenta colocar dúvida, e Jesus ali de imediato, ele já foi de cima, já está escrito. Ou seja, eu podia dizer: Satanás, eu podia até ficar com dúvida, mas está escrito e acabou. Eu posso até ficar com dúvida de o Auricélio chegar para mim: pastor Radel, eu tive um sonho que acontecia isso, aquilo, outro. Eu posso até ficar com dúvida disso, mas do que está escrito, não.
O irmão pode chegar para mim e dizer: pastor Radel, é isso que eu te digo, eis assim diz o Senhor. Eu posso até ficar com dúvida daquilo, mas do que está escrito não. Foi nisso que Jesus se firmou. Era nisso que estava alicerçada a palavra dele. E de repente eu direciono essa palavra aqui, meu irmão. Talvez você ache que não tenha nada a ver, mas eu não estou aqui para cumprir protocolo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, como ele vai falando, vai mostrando. E de repente você está aí casado, e o diabo está dizendo: separa, separa, separa. Você está com o do céu, quer me separar? Será que não é? Eu vou orar, perguntar a Deus. Eu te digo logo, está escrito: não abandone a sua mulher. Será que para me obedecer meu pai é um homem desmoralizado, meu pai é um cachaceiro, não sei o que. Eu vou orar, perguntar a Deus: está escrito: honra o teu pai e a tua mãe. Está escrito. Quando o homem firma a fé dele, as convicções dele no que está escrito, o diabo pode vir com um monte de blá blá blá, mas a fé está firme, você resiste a ele. Amém? O segundo causador de obstáculos é o mundo. O primeiro foi o diabo, nós acabamos de falar. Alguns obstáculos que o diabo coloca, como ele age para colocar obstáculo. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, bramando como leão. Ele nos faz propostas, ele joga setas na mente, ele nos sugestiona, ele nos apresenta a tentação, ele nos apresenta o pecado. Sim, ele age maliciosamente nos momentos oportunos, ele aproveita para tentar colocar dúvida na nossa mente, mas a gente está lá, revestido da armadura de Deus, firmes na fé, e a gente resiste a ele. É assim que vai resistir o primeiro causador de obstáculo, o diabo. É uma batalha espiritual, irmão. É uma batalha espiritual, nas regiões celestiais. Aí você ora, você se alimenta da palavra, você se fortalece para enfrentar essa batalha e vencer. E o segundo causador de obstáculo é o mundo. Mateus 4, 8, 9. Ainda o diabo está no meio aqui, mas eu quero mostrar o outro lado. O que é que ele oferece? Mateus 4, verso 8, 9. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Irmão, observe, o mundo tem glória, sim ou não? E muitas. Olha os reinos do mundo, a glória que um presidente de uma nação arroga para si. Nós vimos agora o presidente eleito, a glória que ele recebeu, a fama que ele recebeu, os aplausos, os elogios, as multidões em sua volta, em seu redor, uma posição de destaque, uma posição privilegiada, um status elevado na sociedade, seguranças, sim, ali em sua volta para protegê-los, a sua família. Olhemos para os grandes empresários, os gigantescos empresários, donos das grandes empresas, donos da Apple, donos de marcas com gente que tem dinheiro, que tem glória, que tem poder aquisitivo, que não sabe nem o quanto tem e nem aonde colocar. São bilhões guardados no banco, são bilhões investidos em imóveis, em empresas, em algo que lhe dê retorno, seja uma renda ativa, seja uma renda passiva, mas bilhões investidos. Compram aviões de 30 milhões de reais, compram um carro de 5 milhões de reais, como se estivesse comprando um objeto de 2 reais. Reinos do mundo e a glória que eles trazem, a glória. As pessoas em volta, admiradas, olhando, maravilhadas, assediando, as glórias, os melhores restaurantes, as melhores grifes, o status, a mídia, tudo mais, as glórias. Então foi isso que, é isso que o mundo, irmãos, esse é um dos principais instrumentos que o mundo usa para nos tentar, que está no mundo para nos tentar.
que está no mundo como instrumento, como elemento de tentação para nós. Porque, eu repito, o mundo é o segundo elemento causador de obstáculos na vida do crente. E por que causador de obstáculos na vida do crente? Se nós formos lembrar do que está escrito, acho que em Lucas 11, nós vamos ver um homem muito rico, que já tinha muitos bens. A Bíblia diz que naquele ano ele colheu tanto que ele não tinha onde guardar, e pensou: vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores. E diria a minha alma, descansa, come, bebe, folga. E ali o Senhor diz o que para ele? Louco, essa noite pediram a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Mas aquele homem estava ligado nas glórias do mundo, nas glórias terrenas. Olha quem foi que corrompeu o coração de Salomão: as mulheres e a riqueza que ele tinha. Salomão tinha tanta mulher e tanta riqueza que por um momento Salomão ficou maluco, cometeu o pecado mais absurdo que um crente pode cometer. Eu até entendo Davi, entendo não justifica, e quando eu digo entendo não estou justificando, mas eu até entendo Davi ter caído prostrado diante de uma mulher para adulterar com ela. Não justifica, não concordo, mas entendo. Mas eu não entendo de modo algum um homem como Salomão cair prostrado diante de ídolos mortos para adorar. O dinheiro, as glórias do mundo, ele tem levado muitas pessoas à ruína. Muitos. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantos homens e mulheres de Deus têm abandonado o seu chamado de Deus na sua vida, propósito ministerial na sua vida, para se entregar às glórias terrenas, às glórias do mundo. O diabo tem proposto, o diabo tem apresentado. Eu não estou falando, irmão, de um emprego que a pessoa tem que trabalhar para ganhar o pão para dentro de casa, não. Eu estou falando de glórias terrenas. O pão você tem que trabalhar para ganhar. Mas o problema é que o homem não está contente com isso, e o diabo sabe. Por que que causa, o que é que Tiago fala? O que é que causa guerra na vida dos homens desde o começo da humanidade? É inveja entre si, inveja pelas glórias terrenas, disputa pelas glórias terrenas. O mundo como um obstáculo na carreira do cristão. E muitos estão caindo nesse obstáculo, muitos estão barrando nesse obstáculo. Quantos aí estão mentindo para ganhar dinheiro? No obstáculo do mundo. Não, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí para ganhar o dinheiro tem que mentir. Tem que mentir. Tem que ser desonesto. Para quê? Para ter as glórias terrenas. Eu conheço crente, irmão, que eu nunca vi o camarada num emprego honesto, direito, legal, legítimo. Conheço crente que já passou por 1000 empregos, e todo o emprego que ele teve era emprego ilegal, desonesto e ilegítimo. As glórias do mundo. O mundo é obstáculo na vida do crente. Mas em Mateus, o diabo ofereceu as riquezas do mundo e as glórias dela. Uns dizem que o diabo podia dar, outros dizem que não. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas o certo é que Jesus disse para ele, no verso 10: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. O que Jesus quer dizer? Eu não me prostro diante das glórias terrenas. Eu não me prostro diante das glórias humanas. Eu não busco glória dos homens, eu não busco glória terrena. Eu busco a glória que vem só de Deus. Eu me prostro diante só da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, da soberania de Deus. Mas tem muita gente prostrada diante das glórias do mundo. Olha lá em 1 João 2. Olha lá para o final da Bíblia. O obstáculo medonho na vida do crente é o mundo, irmão. O mundo e suas glórias, o mundo e suas luzes, o mundo e suas cores. 1 João 2. Por enquanto só o verso 16. Tudo que há no mundo, as concupiscências da carne,
as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Em outra tradução, em lugar de soberba da vida, ele fala de ostentação de bens. O que é ostentação de bens? É apresentação aparatosa, apresentação pomposa, gloriosa. Diz assim, concupiscência da carne, aquilo que a carne deseja, cobiça. A concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos normalmente cobiça para possuir. E a soberba da vida não procedem de Deus, mas do mundo. E você precisa entender isso, porque muitos estão correndo atrás das glórias do mundo e estão tropeçando nelas. E tem crente que não gosta de ouvir isso, mas tem que ouvir, precisa ouvir. O correr atrás das glórias do mundo torna o crente egoísta, pensando só em si, torna o crente avarento, torna o crente orgulhoso, torna o crente soberbo. O ser seduzido pelas glórias terrenas. Mas como é que ele resolve isso? O mundo, está aí no mundo. Hoje nós vimos muitas igrejas seduzidas pelo mundo. Hoje tem igrejas celebrando o carnaval. Hoje tem igrejas celebrando as festas juninas católicas. Hoje tem igrejas, muitas igrejas trazendo tudo que é atrativo que o mundo inventa, trazendo para meio da igreja. As glórias do mundo, o mundo como um obstáculo, seduzindo essa parte da igreja. E como é que se resolve isso? Ele diz aqui, mesmo em 1 João, o verso 15 e o verso, no capítulo 2 ainda, o verso 15 e depois o 17, ó. Como é que se resolve isso? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma coisa, irmão, é usar do que está no mundo. Nós usamos ou não do que está no mundo? Sim ou não? Claro. Mas outra coisa é amar o que está no mundo. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, aliás, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não tem o Espírito de Deus. Qualquer pessoa que ama o mundo e o que no mundo há, o Espírito de Deus não está na vida dele. Pelo verso 17. Então a primeira ação para resolver isso é não amar o mundo. Outra, ele diz assim, verso 17: o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, não ame o mundo e faça a vontade de Deus. É isso que ele orienta. Porque Jesus já disse lá em Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Entende, irmão? Não é perder a salvação, é perder a sua alma. O que quer dizer isso? Que o mundo tem sido um dos maiores obstáculos para cegar o entendimento das pessoas, para endurecer o coração das pessoas. Um dos maiores obstáculos que tem impedido as pessoas de chegar até Deus. Lembra da parábola do semeador? Lembra da semente plantada entre os espinhos? O que é que significava ela? Plantada entre os espinhos. Plantou entre os espinhos, aí cresceu, aí depois sufocou. É aquela pessoa que ouve o evangelho, ouve a pregação do evangelho, fica animada ali, rapaz, que palavra, que palavra, que palavra. Mas depois o que? As riquezas, o engano das riquezas e as glórias do mundo sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Ela não produz, ela não cresce, ela não desenvolve. Ele ouviu a palavra, achou interessante, achou que era forte, ela veio, mas aí o mundo que estava no coração dele, as glórias do mundo, o engano das riquezas, sufocou ali.
Depois ele fala da semente plantada em cima de pedra. Ele diz que aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, mas logo vem as tentações, vem as provações, e aí ele se escandaliza. E não persevera, não permanece. Ou seja, que nós precisamos entender que a caminhada com Cristo é uma caminhada de obstáculos. A maior ilusão que se propõe nas igrejas hoje é: venha para Jesus que Ele resolve seus problemas. Porque pensa num bicho para ter problema, é crente. Todo mundo aqui está com algum problema aí, seja lá onde for, nem que seja uma unha quebrada. Então esse negócio, venha para Jesus que resolve teus problemas, isso é mentira. Porque problema, filho, você vai ter. Jesus já disse: nesse mundo vocês vão ter aflição. Aflição é problema, aflição é luta, é tribulação, é adversidade. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo, meu irmão, ele é um grande proporcionador, causador de obstáculos na vida do crente. O mundo. Então toma cuidado com o mundo. Irmãos, entretenimento é bom ou não é? É bom. Entretenimento é bom. Essa semana eu passei numa mercearia, a coitada da mulher estava lá, dizendo lá, tinha um pessoal lá: rapaz, eu tenho 30 e poucos anos, não me lembro, tenho 30 e poucos anos, não sei o que é tirar férias. Meu marido só é meu marido final de semana, viaja, trabalhando e tal, tal. Eu digo: meu Deus do céu. Aí tinha um senhor lá, rapaz, um cara já, um senhor velho já. É, minha filha, mas pelo menos estão ganhando dinheiro. Eu digo: olha aí a sabedoria do homem desse, Eu disse: não, minha senhora, combine com o seu marido, sacrifique e faça uma viagem com ele, tire férias. Dinheiro não é tudo, tire férias. Mas o mundo envolve as pessoas ao ponto delas não viverem realmente. Entretenimento é bom. Pegar a esposa um dia, irmão Clodomir, e passear com ela um dia, só o irmão e a irmã, é bom demais. Uma vez ia poder levar os filhos, leva os meninos também. Outra vez ir com a esposa, ficar lá só com ela lá uma semana, sei lá, um dia lá, com ela lá, a esposa. Aí você imagina aí, ou faz lá o que é que você imagina de fazer com a sua esposa lá, aquele momento lá, você e ela. E bom, casalzinho ali namorar, né? Dois velhos em banguela contente, né? Com a boca. Olha, minha véia, nós estamos aqui, minha véia. Tirando lá um final de semana, meu filho. Mas não, o mundão não tem deixado de você fazer isso. Trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Aí fica imaginando a coitada da mulher dessa aí, que só tem marido no final de semana. Agora imagina os dois, ela estressada lá no balcão o dia todo, o cara estressado de andar viajando por aí. Olha o final de semana no encontro dessas feras. Pode ter certeza, meu irmão, que é um leão mordendo o outro, com raiva, estressado. Agora, o entretenimento é bom. Agora você tem que ter cuidado como usá-lo, porque ele não pode ser exagerado. Ele não pode ser exagerado. Ele tem que ser na medida certa, no tempero certo, com o propósito certo. O Jacques me chamou: pastor, bora lá para Guaramiranga. Aluguei lá uma casa lá, vou passar lá um final de semana lá. Eu disse: bora. Fomos. Chegamos lá, nossas famílias. Eu disse: Jacques, nós estamos aqui, não é para curtir Guaramiranga, não é para curtir o banho nessas bicas. Lá tem umas bicas boas de tomar banho. Nós estamos aqui curtindo nossa família, com a nossa família. Por quê? Porque para mim, se eu estivesse lá sem a minha esposa, sem o meu filho, meu irmão, para mim não prestava.
só prestou, só foi bom porque minha mulher estava lá, meu filho estava lá. E a gente estava lá divertindo, brincando um pouco. Pastor, estou escandalizado, vou sair. Que isso, escandaliza fácil, irmão? Você quer que eu passe o dia inteiro trancado dentro de casa, amarrado no tronco? A irmã Lia botou lá na página do Facebook dela lá, sabe o quê? O pastor pastorando a zurria e a zurria dando amarrada no miserável do pastor. Depois você olha esse vídeo aí. Roma de urria vieram atropelar o pastor. Quando o pastor tentou levantar o rio, deu pá, derrubou de novo. Aí quando ele olhou, tonto, sentado ali, que ele não viu mais nem o ver lá, um que estava atrás veio e deu checkmate. Pá, meu irmão, caiu de cara no chão. Que é isso, meu irmão? É isso que você quer fazer com o seu pastor? Meu Jesus amado. Então eu vou arrumar literalmente uma armadura para vestir. Se até vocês querem fazer isso comigo, quanto mais os outros. Agora, tem que ter cuidado, irmãos, como faz as coisas. Porque o mundo, ele é muito colorido, ele é muito atrativo. E nós temos que ter cuidado, porque ele é um dos grandes elementos que derruba o crente, ou que é obstáculo na vida do crente. Para ele continuar em santidade, buscando a Deus, obedecendo a Deus, vivendo para Deus. E o terceiro e último elemento é a carne. Abra a sua Bíblia lá em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Talvez teria sido bom se eu tivesse falado só sobre o diabo hoje e tal, né? Teria ganhado mais tempo falando do diabo como obstáculo, tal. Mas preferi logo resumir tudo e falar logo um pouco de cada. Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, eu deixei por último, eu coloquei nessa ordem de propósito. Quando eu estava fazendo o esboço lá, eu coloquei o diabo, a carne, o mundo. Eu disse, não, a ordem correta, eu creio que a carne fica por último, porque ela é a mais violenta. Ela é a mais violenta. Sim, porque quando você vai para Tiago, ele deixa claro em dizer que cada um é tentado e atraído pelas suas próprias concupiscências carnais. O diabo pode pintar e bordar. Se não tiver concupiscência na carne, o homem não cai. Só cai porque tem a concupiscência da carne. Então a carne, os desejos da carne, as vontades da carne, é o maior obstáculo na vida do crente. E ele já disse aqui que a carne luta contra o espírito, ela cobiça contrário ao espírito. O espírito cobiça a santidade, cobiça a presença de Deus, e a carne cobiça o mundo e cobiça outras coisas que o espírito não cobiça, não deseja. E aí ele diz que aqui, por conta disso, há uma batalha travada da carne contra o espírito. Aí nós vamos lá para o verso 19, 20 e 21, e ele mostra algumas coisas desse obstáculo chamado carne, que ele produz na vida do homem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Impureza pode estar ligada também à sexualidade, ato sexual, pode estar ligada à mente impura, o coração impuro, sujo. Lascívia, está ligado à sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que é teimosia, emulações, que são ciúmes, iras, pelejas, dissensões, são divisões, e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro que se cometer tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então olha, irmão, como a carne é um obstáculo. Isso aí está tudo em você, meu irmão. Tudinho aqui, começando daqui até o último que está lá fora, está em tudinho isso aí. A carne, nessa carne velha.
Tem alguém aqui que teria coragem de dizer, depois que a graça de Deus te alcançou, que você foi selado com o Espírito Santo, nunca mais você pecou? Se tiver, meu filho, vem cá que eu canonizo você agora. E de quebra ainda penduro você bem aqui, ó. Para quando nós chegar, nós pedir suas orações aí, para você interceder por nós. Irmão, está em você. Isso aqui que Paulo está dizendo está em você. A carne cobiça contra o Espírito contra a carne. O Espírito quer orar, a carne não quer. O Espírito quer ler Bíblia, a carne não quer. O Espírito quer estar no culto, quer estar evangelizando, quer estar na obra, a carne não quer. Olha as vezes que você deixou de fazer algo espiritual, ou orar, ou ler Bíblia, ou trabalhar na obra de Deus. Olha as vezes que você deixou. Olha se a carne não está no meio desse negócio. Olha se não está no meio do negócio. A carne estava ligada a isso. Aí, meu irmão, lá em Romanos, Paulo deixa muito claro, no capítulo 7, do verso 15 ao 25, pastor Marquinhos lê Bíblia demais. Eu fui pregar na faculdade esse dia, teve gente lá que não gostou não, porque eu li Bíblia demais lá. Aí depois vieram dizer, tem culto aí que cansa o povo, pregador que quer pregar 40 minutos, quer pregar uma hora, o povo cansado. Eu digo, mas está cansado porque cantaram muito, está cansado porque deram muito testemunho. Se tivesse deixado tempo para a palavra, o povo tinha cansado não. Já que o povo cansa na palavra, então bota a palavra primeiro, deixa a música para o final, deixa o testemunho final. Pronto. Não é verdade? O povo vai estar cansado, mas realmente cansa mesmo, né, irmão? Aquela coisa enfadonha, todo mundo tem que cantar, todo mundo tem que dizer alguma coisa, aí cansa mesmo. Mas enfim, Paulo disse o seguinte, Romanos 7, do 15 ao 25. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que quero, não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que eu não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que está em mim. Porque escuta cada um, irmão, que você fica mesmo... Mas enfim, então o que Paulo está falando aqui? Paulo não está justificando o homem viver em pecado. Ele está falando, irmão, que por mais santo que o homem seja, como ele era, há uma batalha travada, todo dia, da carne, da sua carne, com o Espírito que é santo, está dentro de você. O Espírito que é santo e que te santifica. O teu homem interior é santo. Aí o teu homem interior quer as coisas de Deus, a carne velha pende para o pecado. Você passa o dia na luta, não é verdade? Passa o dia na batalha, passa o dia na peleja. Chega de noite, está cansado, a batalha hoje foi grande. Não foi do trabalho, foi da outra coisa, não. Foi a carne lutando contra o Espírito. E quando a tentação do inferno está lá na área sexual, lá no trabalho, ou lá em algum lugar, ou mesmo dentro de casa, que fica aquela luta mais medonha do mundo, e a carne velha quer, e o Espírito não. E aí, a luta da carne contra o Espírito. Então a carne é um grande obstáculo na vida do homem. Você vê como o poder que ela tem, a força que ela tem. O diabo vem de fora, ele sugestiona. A carne não, está aqui, ó, faz parte de mim. O diabo sugestiona, a carne impulsiona. A carne cobiça, a carne deseja. Aí Paulo vai e diz lá no Romanos, agora no capítulo 8, do verso 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode, na verdade pode ser. Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas aqui, irmão, um grande obstáculo na vida do homem para separar o homem da presença de Deus é a carne. Não brinque com a sua carne. Não brinque. Você lembra como foi que o diabo chegou para Eva?
a serpente. Eva, Deus não disse que podia comer de tudo? Ele disse que podia comer de tudo, mas por que você não come dessa árvore aí? Não, dessa árvore aí Deus disse, não era nem para olhar. Porque se nós comer dela, nós vamos morrer. Aí o diabo vai, não, mas não é bem assim. Quando Eva olha para os frutos bonitos, uma árvore diferente, frutos diferentes, aparentemente saborosos, a carne já passa a desejar comer daquele fruto. E pela sugestão do inimigo, ela vai e pega, come e cai. Depois leva para Adão. Ela também, ao olhar para o fruto, também já imagina ali um fruto saboroso, delicioso, diferente de tudo que ele já comeu. E também já deseja, e come, e peca. A carne, irmãos. Por que fulano de tal pegou as coisas alheias que não pertenciam a ele? Porque a carne desejou aquilo. Por que uma mulher traiu o seu marido? Com um colega de trabalho, sei lá, colega de escola, de faculdade, eu não sei. Porque a carne desejou aquilo. Porque a mulher ficou dando em cima dos outros homens, flertando com outro homem, ou o homem dando em cima da mulher, flertando com outra mulher, porque a carne desejou aquilo. Porque a mulher foi lá para a praia, botar biquíni e fio dental, e andar nas areias da praia, para desfilar o seu corpo, porque a carne desejou aquilo. A carne, ela é um dos maiores obstáculos, irmãos, na nossa vida. E aqui em Romanos capítulo 8, no verso 1, ele já vai nos ensinando aqui a como resolver isso. Ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o que o Auricelio disse agora há pouco, que Cristo, ele cumpriu a justiça da lei por nós. Lá em Gálatas capítulo 5, vamos lá para Gálatas de novo, a gente já está perto de terminar. Gálatas capítulo 5, no verso 16, Gálatas 5, 16. Olha a solução para vencer esse grande causador de obstáculo que é a carne. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as vontades da carne. Como é que vence isso? Como é que a carne é um grande causador de obstáculos? E como é que eu posso vencê-la? Andando em espírito. Não me deixar levar pelo aquilo que a minha carne quer, pelo aquilo que a minha carne deseja, pelo aquilo que a minha carne cobiça, mas ter um entendimento, pelo conhecimento da palavra de Deus, eu tenho um discernimento para saber o que é certo, o que é errado diante do Senhor, e eu faço a vontade de Deus, eu ando no Espírito, na vontade de Deus, para não satisfazer a vontade da carne. É assim que você vai vencer. Lá no verso 22 ao 26, ele mostra alguns frutos. Os frutos do Espírito é a caridade, isso é o que nós temos que praticar como fruto do Espírito, para andar no Espírito, para vencer as concupiscências da carne. É o amor, né? A caridade é o amor, é a alegria, o contentamento, né? Está contente, satisfeito com o que Deus tem feito. A paz no Espírito, né? A longanimidade, ser longânimo com as pessoas que vêm nos fazer o mal. Benignidade, não querer o mal das pessoas. Bondade, praticar atos bons. Fé, estar firme nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Mansidão, temperança, ser manso, ser temperante, equilibrado. Isso vai, irmãos, nos ajudar a anular a ação da carne, e vai dar lugar à ação do Espírito.
E assim nós vamos vencer esse obstáculo que se chama carne. E ele diz mais: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos a nós mesmos, invejando-nos a nós mesmos. Ele dá aqui, irmão, ele revela o segredo para vencer o obstáculo da carne. Pratica essas coisas. Não busque glória vã para si. Não irrite uns aos outros. Não inveje uns aos outros. Faça isso. É assim que nós temos que fazer. Irmão, os obstáculos existem, os causadores de obstáculos estão aí. O diabo, o mundo, a carne. Deus mostra os obstáculos. Deus mostra quem causa esses obstáculos. Mas Deus também mostra na palavra dele como transpor esses obstáculos. E tudo depende de fé e de ação. Não é só ficar olhando e ver as coisas passam, bom de passar as coisas acontecer. Fé e ação. Como é que você vai vencer uma tentação de uma proposta inconveniente, corrupta, se para ganhar dinheiro sujo? É dizendo não. E batendo o martelo e dizendo não e acabou. Como é que você vai vencer uma tentação sexual? É dizendo não. E eu sou casado, eu sou comprometido. Se for solteiro, diga: eu sou solteiro, mas eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Não quero, acabou. Você está me aliciando, isso é crime. É fé e atitude. Indo demais, praticar, viver os frutos do Espírito a cada dia. Assim nós vamos vencer, transpor os obstáculos que o diabo coloca, que o mundo coloca, que a carne coloca. E assim vamos vencer esses causadores de obstáculos. E para concluir, eu peço que você abra a sua Bíblia como texto final, 1 Pedro capítulo 2. Nós temos muitos obstáculos na nossa frente. Se nós não estivermos atentos, irmãos, nós vamos parar na caminhada. Nós não podemos parar na caminhada. Nós temos que avançar. Eu estava preparando a mensagem hoje e fazendo outras coisas também na web rádio, fazendo várias coisas junto. Em um momento eu buscando os louvores antigos, eu vi a pregação eu vi a mensagem de um pregador pentecostal, que eu gosto desse pastor. E ele estava falando algo muito forte, muito interessante. E eu mandei para o Rubi lá: Rubi, escuta o que é que esse penteca está falando aí. E era muito interessante o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo para uma igreja cheia, dizendo: tem hora que dá vontade de parar. E quanto mais você trabalha a prova de Deus, mais burdoada vem, mais calúnia vem, mais mentira vem contra você. Sai um endemoniado qualquer na casa de um e do outro irmão, falando mal do pastor, mentindo contra o pastor, falando mal do irmão, falando mal do outro irmão, e o cara para dar ouvido. Meu irmão, é muita falta de discernimento. E chegar qualquer pessoa perto de mim ou na minha casa falando mal de um e do outro, eu sei logo: isso aqui é servo do diabo. Eu conheço pela língua ferina dele. Pode eu nunca ter visto o camarada, só eu ouvindo ele falar, ele está falando, eu já sei: isso aqui serve a Satanás. Esse aqui é servo do capeta. Mas ainda bem que tem gente de Deus na igreja que manda o cabo ir-se embora, e vá-se embora e deixe de falar mal do meu pastor. Mas tem outros não, que são fracos, que se deixa contaminar. Ah, o pastor já estava calçado com o sapato vermelho. Vixe, era mesmo, rapaz. Era. Olha, pode não, olha. Vixe, o pastor Adel pregou eu preguei sexta-feira com a manga dobrada. O pastor Adel pregou com a manga dobrada. Vixe, olha, rapaz, foi mesmo, olha. Aí já vai na casa do outro lá: irmão, você viu lá? O pastor pregou sexta-feira com a manga dobrada. Aí o outro já liga pro outro, passa o WhatsApp, o zap. Pra você passar o WhatsApp, não, meu irmão, tá gravado, tá na internet. Eu não sou padre, não, pra pregar de batina. Prego do jeito que eu quiser. Eu não vou vir pra cá de uma roupa inconveniente. Mas o diabo está aí cirandando. E você sabe o que é que ele quer?
Porque ele quer acabar com a tua vida. Que com esse ministério ele não acaba não. Porque foi Deus quem levantou. Ele quer te destruir, ele quer te dispersar, ele quer te desanimar, te levar para a lama, para o pó, para voltar a comer água suja, a beber lama lá no mundo. É isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler. 1 Pedro 2, a partir do 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei, ou ao presidente, ou ao governador, ou ao prefeito, como superior, quer aos governantes, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores. Porque tem um monte de gente dizendo que não pode eleger gente que castiga malfeitor, mas a Bíblia diz: e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrem a todos, amem a fraternidade, a família, temam a Deus, honrem ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao Senhor bom, mas também ao Senhor mau, porque é agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Em suma, eu resumiria esses mais de 14 versículos numa frase: que devemos combater contra o pecado até o sangue, que devemos lutar contra os obstáculos e os causadores de obstáculos até o sangue. Em Hebreus 12:4 ele diz isso: ainda não combateste até o sangue contra o pecado. Nós temos que entender, irmãos, que há muitos não tem como se relacionar todos os obstáculos na vida de um homem e de uma mulher. São inumeráveis, são incontáveis, mas os causadores deles são basicamente 3 apenas: o diabo, o mundo e a carne. Então, por mais que os obstáculos sejam incontáveis, mas os causadores, a gente já conhecendo quem são eles, o diabo, o mundo e a carne, já dá para a gente se prevenir de muita coisa. Eu não sei quantos obstáculos, quantas adversidades, não tem como enumerar, mas eu sei quem são os causadores: o diabo, o mundo, a minha própria carne. E
é contra eles que eu vou batalhar e vou vencer, permanecendo firme e fiel ao Senhor, na palavra, na presença de Deus.